Amados, abram suas Bíblias ainda de pé. No primeiro livro das Escrituras, o livro dos começos, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Melhor, vamos ler a partir do versículo 3. Na projeção aqui vai sair a partir do 4. Mas vamos começar do 3 e vamos até o versículo 25. Nós iremos observar hoje os dias da criação, pelo menos até penúltimo desses dias, o quinto dia, primeiro ao quinto dia da criação. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 3, 4, até o versículo 25. Lerei, irmãos, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mar ou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e também as estrelas. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares,
e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Amém. Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, pelas obras do Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus, pela criação maravilhosa do Senhor. E agora, Pai, nós pedimos que, pelo teu Espírito, Senhor amado, possamos, ó Pai, compreender a mensagem desses versículos que acabamos de ler, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, o mundo inteiro, Senhor amado, não redimido, e até boa parte, Senhor amado, dos cristãos, ó Deus, fazem barulho, Senhor, quanto à narrativa que nós acabamos de ler, ó Deus, contradizendo, ajustando a narrativa, ó Deus, ao que é conhecido hoje como ciência, torcendo a tua palavra. E nós, Senhor amado, não queremos fazer parte deste, Senhor, que não a admite como palavra de Deus, como verdade absoluta. Nós, Pai, te pedimos em nome de Jesus que nos ajudes, Pai, a que com o nosso coração possamos crer, Senhor amado, e com nossa boca possamos confessar o que acabamos de ler, Senhor amado, como verdade de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. E nos ajuda, Pai, a vivermos de acordo com o relato da criação. Ó Pai, que não sejamos, Senhor amado, como homens instáveis, Senhor, como aqueles que leem a Tua palavra e não praticam, como um homem que se olha no espelho, vê sua imagem e quando sai dali já esquece como é. Mas que sejamos praticantes da Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tira ó Deus, todo impedimento, Senhor amado, todo empecilho, tudo que dificulta a compreensão da Tua palavra, tira do nosso coração, de nossas mentes, Senhor. Dá-nos fé, Pai. Tira a incredulidade, Senhor amado. Tira o ceticismo, Senhor. E nos dá a fé, Senhor amado, em Ti e na Tua palavra, Senhor. Teu Espírito bendito que está sobre Moisés, inspirando, ó Deus, revelando a Ele essas verdades. Que esse Espírito esteja sobre nós nesta manhã, Senhor, iluminando para a devida compreensão. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, hoje, pela terceira vez, nós estaremos aqui nos debruçando sobre o primeiro livro da Bíblia, sobre o livro dos começos, sobre o livro de Gênesis. Repito, pela terceira vez, nos debruçando sobre este relato maravilhoso que nós encontramos aqui no início das Escrituras Sagradas. Nos demoramos, né, até chegar ao versículo 3 ou 4, já que lemos o versículo 3 da última vez. Nos demoramos porque entendemos que havia a necessidade de nós fazermos uma abordagem, né, do livro, comparando com a narrativa de então, né, o que Moisés diz sobre o começo de tudo, com o que diziam os egípcios, né, os sumérios, o mundo antigo da época de Moisés, e também comparando com o que diz, né, o mundo hoje, sobre o princípio, sobre a Gênesis, sobre a origem de todas as coisas. Passamos as duas primeiras semanas no versículo 1, 2 e 3, né, porque entendemos a necessidade de determos-nos mesmo nesses pormenores científicos e também de crendices que existiam na época sobre a origem de todas as coisas. Hoje nós iremos dar uma caminhada maior, fomos até o versículo 25, não é? Porque entendemos também que podemos correr riscos, caso a gente se debruce, não é, nesses pormenores, caso nos concentremos demasiadamente nas controvérsias do relato que encontramos aqui em Gênesis com o que é dito hoje e com o que era dito naquela época de Moisés.
Repito, corremos o risco, né, de envolvidos nestas controvérsias, corremos o risco de perdermos a beleza do relato da criação divina, como Moisés aqui nos dá. O relato da criação em 6 dias literais, e eu quero já aqui iniciar, né, o sermão, a introdução do sermão, afirmando a nossa crença na literalidade dos dias da criação. Não foram 6 eras geológicas, não foi criado num instante, como sugeriu, né, o grande intérprete das Escrituras do período da Igreja Antiga, Santo Agostinho. Mas, assim como os cristãos da Igreja Primitiva, assim como o próprio Cristo falou a respeito do livro de Moisés, assim como os reformadores e boa parte, né, dos melhores teólogos e intérpretes do Antigo Testamento dos dias atuais, repito, afirmamos a nossa crença na literalidade dos 6 dias da criação. E não iremos discutir aqui, né, as teorias, as teses, né, os conflitos aqui entre os argumentos, repito, porque não queremos perder a beleza do relato que nós acabamos de ler, feito pelo servo de Deus, o legislador Moisés. Sim, nós iremos continuar a manter a verdade e a exatidão do relato bíblico e defendê-lo, né, contra o mundo que está pronto para ignorar, a verdade de Deus. A Bíblia é sagrada, né, e o próprio Deus exige isso de nós, que estejamos firmes para defender com exatidão a palavra, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos aqui nos concentrar no que Deus está nos ensinando nesta passagem. O que é que Deus revela de si mesmo quando Ele dá a Moisés, né? Quando Ele dá a Moisés o relato do Gênesis, o relato da criação de todas as coisas. Olhando, queridos, para a história da criação, nós iremos aprender muito sobre a criação, mas mais ainda, iremos aprender muito sobre o Deus da criação, sobre o seu caráter. Em primeiro lugar, sobre a palavra de Deus, afirmamos que ela é verdadeira e que devemos nos submeter a ela, e que só poderemos entendê-la se a gente se submeter a ela, a sua narrativa. Deus não exige menos de nós do que submetermos a sua palavra. Deus não precisa que a gente adeque as Escrituras, que a gente contextualize as Escrituras, que a gente torne as Escrituras entendível a partir de uma perspectiva científica. Não. Deus não exige de nós nada menos do que submetamos a narrativa que Ele deu a Moisés sobre a origem de todas as coisas. E para isso precisamos, né, ter fé. Sem fé é impossível nós nos aproximarmos do Senhor. Sem fé é impossível submetermos ao que Deus diz, ao assim diz o Senhor. É impossível aproximarmos dele, repito, sem que a fé esteja enraizada em nosso lugar. Esta fé, né, que está enraizada aqui na história de Gênesis, capítulo 1. Ele revelou, queridos, que ele disse, olha só, e as coisas surgiram a partir da ordem expressa de sua palavra. E precisamos crer nisso mesmo, como diz lá o autor aos Hebreus, não é? Cremos que Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. Deus não precisou, né, da evolução das espécies para criá-las. Deus não precisou da aleatoriedade, do casuísmo, da casualidade para fazer todas as coisas. Deus não é agente passivo da existência de tudo que nós conhecemos neste mundo e no universo. Ele é o autor direto da sua criação.
E tudo que existe, que nós podemos contemplar com nossos olhos ou não, tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível, surgiram pelo poder da sua palavra. Percebam aqui que cada sentença, né, da criação, Moisés diz que Deus falou, haja, e as coisas apareceram, e as coisas surgiram. Ele cria do nada, ele forma a partir do que ele já tinha criado, mas nada do que ele forma a partir do que ele havia criado era inerente daquelas coisas primeiras. Explico, né? Quando ele mandou surgir os animais da terra, os peixes começassem a borbulhar das águas, quando ele ordenou que o ar, né, os ventos produzissem as aves, não quer dizer necessariamente que a terra inerentemente tinha a matéria suficiente para produzir os animais, o mesmo das águas e o mesmo dos ares. Não, tudo surgiu pela ordem expressa de sua palavra. Não é que já estava pronto lá os animais na terra para que ele aparecesse, porque a terra inerentemente tem o poder de produzir animal, mas é pela palavra dele que ele ordena e as coisas surgem do que ele já havia criado previamente. É este Deus que nos chama, queridos, a crer nestas verdades que para mim, e precisa ser para todos que estamos aqui, incontestes da sua revelação. Não há nada que exista neste mundo, irmãos, que não tenha sido criado por Deus. Repito mais uma vez, sem medo de ser repetitivo. Nada que exista que não tenha sido criado por Deus. O homem, no máximo, pode formar alguma coisa, mas tudo que ele fará será a partir do que Deus já fez. Tudo que o homem vem a fazer é a partir do que Deus já fez. A cadeira que você senta aí, o serviço de som, a alvenaria que ergueu este prédio, a tecnologia que estamos aqui utilizando, tudo o homem formou a partir de matéria já existente, matéria essa que Deus mesmo fez. As coisas inanimadas, o mundo mineral, tudo que não tem vida foi Deus que fez. As coisas animadas, o mundo vegetal, o mundo animal, tudo é obra do Criador. E ele disse porque fez. Salmo 69, versículo 34 diz que Deus fez tudo isso, o mundo animado, o mundo inanimado, fez o homem à sua imagem e semelhança, que é o próximo dia da criação que nós veremos um domingo ou outro aí, não sei se o próximo, mas se não for o próximo, daqui a 15 dias. Tudo ele fez, inclusive o homem à sua imagem, para o louvor da sua glória. Salmos 69, 34 diz: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Bendito seja o Senhor. Ele fez tudo, e fez tudo para ser glorificado, para ser louvado. Toda a criação é convocada a louvar ao Senhor, a bendizê-lo, porque são obras de suas mãos. Este Deus que se revela Criador, queridos, no primeiro capítulo das Escrituras, que revela-se poderoso, que ordena e as coisas surgem do nada. Este Deus que se revela santificador, separador. A palavra santificação significa o quê? Separação, não é? Ele separa dia de noite, ele separa água de terra, ele separa luz das trevas. Este Deus que se revela separador ou santificador é o Deus que quer assim ser crido por nós, admitido por nós, não apenas hoje, não apenas por nós que estamos aqui, mas por toda a sua criação e em todos os tempos. Vamos aos dias da criação, queridos. Olhe para sua Bíblia, versículo 3, 4 e 5. Nós temos aí o primeiro dia da criação. Moisés diz que Deus disse: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Nós temos aqui o primeiro dia ativo da criação, o primeiro dia onde Deus chama a existência a luz e separa a luz das trevas, a luz da escuridão. Ele no primeiro dia chama a luz de dia e as trevas de noite. E ali Moisés diz que houve tarde e manhã, o dia primeiro. E Deus diz que é bom, ele adjetiva de bom o que ele fez. A palavra bom aqui significa não poderia ter saído melhor. Ele cumpriu com o propósito para o qual eu desejei. É exatamente o significado de bom aqui. O que eu fiz atende a minha vontade. O que eu fiz é resultado. O resultado do que eu fiz foi alcançado, foi obtido. É importante também aqui nós analisarmos, né, que as trevas não são pré-existentes, tá? As trevas não existiam antes do primeiro dia. No primeiro dia Deus cria tudo, a luz e as trevas também. As trevas ou a escuridão é obra da criação de Deus. O que Moisés está dizendo aqui é que Deus chama de bom a luz e chama de bom também a escuridão. É bom, é boa a luz e é boa as trevas. Entenda que trevas como escuridão, tá? A escuridão ou as trevas não é pré-existente. Não é que tudo fosse caótico ou trevas, e agora Deus tinha criado a luz, né, para que as trevas se dissipassem. Não, Ele cria a luz, Ele cria a escuridão, e Ele agora está colocando uma sob a outra, está colocando a escuridão no seu devido lugar, em subordinação à luz. Mas a criação, no primeiro dia da criação nós vemos a existência, sendo chamados à existência, não apenas luz, mas também as trevas. A luz não anula as trevas, ela só coloca as trevas em subordinação aqui no primeiro dia da criação. O que existia antes disso, irmãos? Nada, existia Deus, que é incriado. E nós já falamos sobre isso nos primeiros versículos aqui, 1 e 2 e 3, quando observamos nas outras vezes. Deus é a causa incausada, Ele tudo causou, Ele tudo criou, mas Ele não é criado, Ele é eterno. E quando Ele começa a criar todas as coisas, Ele cria a luz no primeiro dia e cria a escuridão. Ele não anula a escuridão com a luz, mas Ele coloca a escuridão ou as trevas em subordinação à luz. A luz deveria governar as trevas, e a luz está sobre as trevas está sob, em subordinação à luz, mas Ele faz separação. Observe aqui, isso é importante, porque nós iremos chamar atenção para isso no final. Ele faz separação entre uma coisa e outra, mas Ele cria ambas. Olha o segundo dia da criação, versículos 6, 7 e 8. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Moisés nos diz que no segundo dia da criação, Deus criou o firmamento no meio das águas. O que é o firmamento aqui, irmãos? Criou o firmamento no meio das águas e fez separação entre águas e águas, estendendo o firmamento, ou seja, a extensão dos céus. Tá? O que é que significa o firmamento aqui? O firmamento não é outra coisa senão os céus. Essa expansão que existe entre a terra, né, e a abóboda.
da terra é a atmosfera. Ele cria um espaço, né, entre as águas que ele criou e os céus. E esse espaço ele chama de firmamento, de atmosfera. E é interessante aqui, não é, que ele diz que Deus faz isso, ele cria um vácuo entre água e céu, ou um vácuo entre água e água, e chama esse vácuo de firmamento. E o interessante é o que são essas águas que estão acima do firmamento. Muito tem se debatido sobre isso. O que seriam essas águas? Pelo relato de Moisés aqui, dá para entender literalmente que existe uma camada de água acima da atmosfera, né? Deste céu que a gente olha aí, né? O céu das nuvens, não o céu das estrelas, o céu das nuvens. Pelo relato de Moisés, dá a entender que há água em cima e água embaixo, e no meio, no vácuo, ele cria o firmamento ou a atmosfera, uma expansão que nós chamamos de céu. E onde danado está essa água? Alguém pode perguntar, né? Eu já ouvi o relato de alguns terraplanistas. O que é um terraplanista? Aqueles que creem, né, que a Terra é o centro de todas as coisas, não é? E que o Sol e a Lua giram ao redor da Terra, que a Terra seria plana e não um globo. Eles dizem que a água, que esse céu atmosférico aí, melhor, que esse céu espacial, sideral, onde estão as estrelas, ou estariam as estrelas, lá existe água, né? Que a Terra está em volta de água. E a gente sabe que isso não é verdade. Estão aí os telescópios para olhar depois da Terra, né? Estão os satélites fora da Terra para mostrar a Terra de cima para baixo, e a gente vê que não tem água alguma. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas tem uma hipótese, tem uma teoria que diz que essas águas que existiam acima dos céus, que Deus separou das águas que estão abaixo dos céus, que são os oceanos e mares, essas águas caíram de lá no dilúvio, que Deus já estaria aqui, né, preparando, né, o juízo do dilúvio no segundo dia da criação, quando separa uma porção de água e coloca acima do céu. Talvez não, talvez essa teoria não seja possível de ser comprovada. Por quê? Porque lá em Gênesis 6, 7, né, 8, relato do dilúvio, o texto diz que choveu, né, choveu durante 40 dias. É verdade que a expressão que se encontra lá é: abriram-se as comportas dos céus, né, e a água desceu mesmo, e abriu-se a água dos abismos e encheu mesmo toda a criação de Deus de água. Mas Deus não precisava, né, tirar da água que ele havia reservado para inundar a terra de chuva, né? Uma vez que a chuva foi contínua e foi por 40 dias, né, o toró mesmo, como diz o ditado. Mas é interessante que ele faz separação. É possível que essa água que tenha ficado em cima também seja uma referência, né, a um dia nublado, né, aquele dia onde massas mesmo, né, fluviais estão ali de água para serem derramadas numa tempestade, numa chuva e etc. Mas o que podemos afirmar é que nesse dia é criado, né, os gases atmosféricos, o oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico, o gás hélio, os gases nobres, a pressão atmosférica é criada aqui neste dia, os ventos alísios, contralísios, as massas de ar quente e fria, as mudanças climáticas, a umidade relativa do ar, a gravidade. As leis são criadas neste dia, o segundo dia, onde Deus faz separação entre águas e cria um vácuo no meio delas, que é o céu, que é o firmamento. Este é o segundo dia da criação. E se há dúvidas ainda sobre o que seriam essas águas aí acima dos céus, que Deus separa, é provável que essa dúvida a gente possa tirar lá na eternidade, mas agora, obviamente,
só podemos teorizar e especular. Havia apenas um mar, veja que interessante. Olha o versículo 8, versículo 7, melhor. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Ele faz separação, e agora no versículo 9, no terceiro dia da criação, ele diz o seguinte: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra, até aqui, versículo 9 e versículo 10. Vejam que Moisés está afirmando que no terceiro dia da criação havia apenas uma porção de água aqui na terra, não havia os mares como nós conhecemos, o Atlântico, o Pacífico, o Mediterrâneo, o Índico, o Mar Vermelho, o Amarelo, o Mar Negro. Havia apenas uma porção de água, um ajuntamento de água, bem como uma porção de terra. Não havia Américas, não havia África, não havia Oceania, não havia Europa, não havia Ásia, não havia a Antártida e a Antártica. Havia apenas uma porção de terra e uma porção de água. Aí talvez os irmãos perguntem, não é? E de onde surgiram os mares? Surgiram os mares. E como surgiram os continentes? Porque é claro, pastor, que há separação entre terra e terra, sim, é verdade, eu concordo com você. É claro que há separação entre água e água, sim, é verdade, nisso também nós concordamos. Mas no terceiro dia da criação, no relato de Gênesis capítulo 1, havia apenas uma porção de terra e uma porção de água apenas. E a ciência concorda com isso. A ciência concorda com isso. O que nós temos aqui é a descrição daquilo que os cientistas chamam de Pantalassa. Um só oceano, ou um super oceano. E essa porção de terra única aqui é o que a ciência chama de Pangeia, ou um supercontinente. Essa era a configuração original da Terra, com base na descrição científica. A ciência diz isso, só que diz do modo dela, não é? Que está errado, que há milhões e milhões de anos éramos apenas uma massa de terra, um continente apenas, Pangeia, um oceano que circundava aquele continente apenas, a Pantalassa, e que, num processo de milhões de anos, né, eles foram se desgrudando um do outro, e a prova disso são as placas tectônicas, não é? Eles foram se desgrudando um do outro, e aí se formaram os continentes como nós conhecemos agora. Mas só que nós não cremos que a Terra tenha milhões e milhões de anos. Alguma coisa aconteceu aqui, depois da criação, para que houvesse separação entre águas e águas, e de terras e terras. E o que houve, irmãos? O dilúvio. O dilúvio foi o responsável pela configuração da terra como nós conhecemos agora. O texto sagrado diz que toda a porção de terra seca foi coberta de água. E o resultado disso, e é muito plausível, né, a explicação do dilúvio, o resultado disso foi a separação dos continentes, né? Houve um desequilíbrio, e as placas que uniam todo aquele continente, a Pangeia, se soltaram, e agora nós temos as Américas, a África, a Eurásia, a Oceania e os polos, norte e sul, a Antártica e a Antártida.
E temos, por isso, também os vários oceanos, né, que ficaram divididos aí no meio dessas porções de terras que se soltaram. Não há nada de errado, pelo contrário, está absolutamente correto aqui o que Moisés diz: uma porção de terra e uma porção de água envolvendo aquela terra. Olha o versículo 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, e assim se fez. Versículo 11 apenas. Olhem só. Deus, ele cria as primeiras criaturas que podem se reproduzir. Ele dá ordem para que surjam ervas e para que surjam árvores, cada um segundo a sua espécie. Irmãos, isso não quer dizer, né, que a porção seca, a terra, tivesse o poder de em si mesmo produzir. É Deus que dá a ordem e a terra produz ervas, ela gera ervas e gera árvores. Essa brotação, repito, não é inerente à própria terra. É Deus que, pela palavra criadora, chama a existência. E mais uma vez, olhem só, Deus faz separação entre erva e árvore. Dois tipos de plantas aqui são criados para servir ao propósito de Deus. Cada um com seu próprio organismo, cada um com seu próprio DNA, reproduzindo de acordo com a sua espécie. É claro que, apesar de cada um ter o seu próprio DNA, não é? Houve e pode haver ainda hoje mutações, tá? Mas jamais transmutações. Não há evolução de espécies. No máximo, há uma adaptação. No máximo, está havendo, né, e houve adaptações, mutações, mas jamais transmutações. A Bíblia diz isso. Cada um de acordo com a sua espécie. A própria ciência, né, diz isso. Depois do descobrimento do genoma, não é? Depois que foi mapeados os códigos genéticos, é provado que não há possibilidade de se defender a evolução das espécies. Macaco não produz gente, né? Não se pode colher uvas de espinhais. As escrituras são claras concernente a isso, e a ciência, ou parte da ciência atual, né, também faz cair por terra o argumento da evolução. Moisés disse, Deus disse, cada um de acordo com a sua espécie. Tanto a Bíblia, irmãos, como a verdadeira ciência anulam, negam o absurdo da teoria da evolução. Houve tarde de manhã, disse o Senhor, o terceiro dia. Vejamos o quarto dia da criação, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. No quarto dia da criação, o que é que nós temos aqui? A criação ou o aparecimento dos grandes luzeiros, para governar o dia e para governar a noite, e finalmente, né, as estrelas. Por que eu falei
possivelmente o aparecimento. Quando nós olhamos o versículo 2, numa semana retrasada, quando Deus ele cria, versículo 3, quando Deus diz haja luz, nós dissemos que é possível que a terra, que o sol, melhor, a lua e as estrelas tivessem sido criadas aqui nesse primeiro dia. É possível, não estou afirmando, e nem afirmei da outra vez, tá? Uma vez que luz era necessária. Mas também dissemos que é possível que o sol e a lua e as estrelas tivessem sido criados apenas no quarto dia, e que a luz que existia, né, até então era produzida pelo eletromagnetismo, fótons de luz que saíam ali do eletromagnetismo. E Deus teria iluminado a sua criação, né, de dia até o quarto dia, a partir desta fonte de luz aí, primeira. Se isso é verdade, se não é o sol no primeiro dia, que ficou escondido atrás de uma nuvem espessa e que aparece agora no quarto dia, se isso é verdade, Deus está agora no quarto dia substituindo sua fonte de luz original pelo sol e pelas estrelas, pela lua também. Nós falamos sobre a possibilidade dos luzeiros terem sido criados no primeiro dia, porque seria muito difícil, né, defender, né, um equilíbrio na Terra até o quarto dia, caso não houvesse sol, caso não houvesse lua, tá? Porém, estamos tratando aqui de um relato, né, que nós não encontramos e não podemos reproduzir, não encontramos em nenhum lugar e não podemos reproduzi-lo. Tudo aqui é inédito e espetacular. O Deus que fez tudo do nada poderia ter mantido a terra nos 3 primeiros dias sem sol e sem lua, sem rotação e sem transladação, sem a lua para poder governar as águas que já existiam, não é? Se tirar a lua, por exemplo, hoje, vira uma bagunça isso aqui, né? Com 2, 3 dias, os mares e os rios ficam podres e a vida fica insuportável aqui na terra, tá? A lua é necessária para varrer os oceanos, para varrer os mares, né? Para trazer o plâncton, está lá embaixo, e produzir oxigênio. Sim, são os oceanos que produzem oxigênio, não são as florestas. Oxigênio necessário para a gente viver. Então seria impossível a vida em 2, 3 dias sem a lua. Pense aqui que a lua desapareça hoje. Mas o Deus que criou tudo do nada poderia sim ter sustentado a terra até o quarto dia, e somente no quarto dia criado o sol, a lua e as estrelas, o que Moisés chama de grandes luzeiros, tá? Mas o que é interessante aqui nesse relato, irmãos, da substituição da fonte original de luz, né, do eletromagnetismo no primeiro dia, para o sol agora e as estrelas no quarto dia, o que é interessante aqui é que Moisés não chama o sol de sol e lua de lua. Ele chama de quê? Grandes luzeiros. E as estrelas, ele relata a existência delas, a criação delas, né, por tabela, assim, tipo, sim, as estrelas. Por que isso? Porque sol e lua eram objetos de adoração no mundo antigo, no mundo de Moisés, no mundo dos hebreus que Moisés resgatou do Egito. Eram divindades. E é provável que Deus não tenha dito que criou no primeiro dia mesmo e só criou no quarto, para não chamar a atenção demasiadamente para sol e lua, que eram adorados, e são ainda hoje, não é? E são ainda hoje. Ele chama de luzeiros. Ele nem nomeia sol e lua, chama de luzeiros, nomeia como luzeiros, nem dá o nome que o mundo pagão da época dava. Porque Deus não dá tanta ênfase às estrelas, porque os homens acreditavam que o seu destino, o seu caminho, né, o rumo das suas vidas estavam nelas, nas estrelas, se guiavam por elas, como ainda hoje acontece, não é? E aí ele diz, olha, criou os luzeiros e também as estrelas. É instrutivo, né? É interessante saber isso, que Deus coloca as estrelas aqui em último lugar, no quarto dia, porque elas eram reverenciadas, elas eram
adoradas. E Deus está dizendo, olha, não, são criaturas. Eu sou o único objeto de adoração. Fui eu quem chamei a existência, logo eu devo ser adorado, e não a lua, e não o sol, e não as estrelas. Eu sou o Criador. Eu sou a fonte de tudo. Fui eu que estabeleci aqui a existência deles, e por isso eu, e unicamente eu, devo ser adorado, diz o Senhor. E aí Deus, mais uma vez, faz distinção, faz separação entre dia e noite, entre luz e trevas. E Moisés diz para que Deus criou, não é? Para que houvesse noite, dias, versículo 14, sinais, estações para dias e anos. Olha só, os dias já estavam sendo contados, 24 horas, né? Desde o primeiro dia, segundo dia, tarde e manhã, 24 horas. Terceiro dia, houve tarde e manhã, terceiro dia, de 24 horas. Mas agora, o sol e as estrelas, o sol e a lua, eles são chamados à existência para estabelecer noite e dia, sinais, estações para dias e para anos. São eles os responsáveis por regulamentar, por organizar os dias, os meses, as estações. Durante um período de 24 horas, a Terra gira ao redor do seu satélite natural, 24 horas e alguns minutos, né? Durante 365 dias e 4 horas, a Terra gira ao redor do Sol. E assim nós temos os dias, as horas, os dias, os meses e os anos. Foi para isso que Deus criou. E é óbvio, tem muitas outras mais funcionalidades, não é? Sem a luz do Sol, a luz necessária do Sol que recebemos, seria impossível vida. E Deus coloca, né, a Terra na distância exata do Sol. Se fôssemos um pouquinho mais próximos, seria quente demais. Se fôssemos um pouquinho mais distantes, seria frio demais. E nesse quente demais, nesse frio demais, seria impossível vida. A Lua está na distância exata. Se fosse mais próxima a nós, né, haveria enchentes. Seria impossível. Se fosse mais distante, também seria impossível vida. E Ele coloca o Sol no seu devido lugar, a Lua em seu devido lugar, e diz que tudo isso é o quê? Bom. Deus diz que é tudo bom o que Ele faz. E aí, olha o versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia, até que seguimos ao penúltimo dia da criação, o quinto dia. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves por cima da terra, por debaixo do firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas estações, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou. E agora, pela primeira vez, não é, Deus está impetrando uma bênção sobre a sua criação. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Deus impetra a bênção da fecundidade. Sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E aí, houve tarde e manhã, o quinto dia. Nós temos aqui, irmãos, nesse relato de Moisés, o relato do quinto dia, o relato mais intenso da criação do Senhor. As primeiras criaturas vivas são agora chamadas à existência. Mais uma vez, Deus faz separação, né, distinção entre criaturas vivas que enchem os céus, criaturas vivas que enchem o mar, criaturas vivas que enchem a terra, tá? As aves, as grandes aves, os animais da terra, selváticos,
domésticos, os grandes e os pequenos, e os animais marinhos, baleias, golfinhos. É possível, e eu acredito assim, que aqui também tenham sido criados os dinossauros, tá? Eu não vou aqui entrar, né, em teorias, em debates, mas a criação do mundo animal se dá no 5º dia. Os dinossauros não são seres alienígenas, extraterrestres, também não são de uma espécie pré-narrativa de Gênesis, anterior a Gênesis. Não são seres de bilhões e bilhões de anos. Os dinossauros são classificados como animais, devem ser classificados como animais. E é possível que aqui, né, tenha surgido ali algumas espécies, tenham sido criados. E eu concordo com isso, creio assim, as espécies de dinossauro que povoaram a Terra e que, né, deixaram de existir no dilúvio. E não sabemos o porquê que Deus quis que fosse assim, tá? Mas eles existiram. Os dinossauros, repito, não são alienígenas, não são pré-existentes à narrativa de Gênesis, e em terceiro lugar, não são invenção do diabo. Tem um pastor aí famoso que diz que foi o diabo que colocou os fósseis dos dinossauros ali, para que fosse descoberto pelos homens, para que os homens duvidassem sobre o relato da criação. Não, os fósseis falam, né, como dizem os arqueólogos, os paleontólogos, os fósseis falam. Se eles estão lá, é porque é verdadeiro, existiu. Não é criação do diabo, nem invenção do homem. É verdade também que existe muita engenhosidade da malícia humana, não é? O cara acha um ossinho desse tamanho e cria um dinossauro do tamanho desse prédio, né? Sai montando lá o que ele, na imaginação dele, acredita ter sido aquele ossinho ali. Mas ossadas inteiras já foram encontradas de animais que não existem hoje e que são classificados como dinossauros. Eles estão aqui, no 5º dia da criação, cada um desempenhando o seu papel naquilo que nós hoje chamamos de ecossistema. Tá? Tudo mantendo o equilíbrio, cada um de acordo com a sua espécie, criado para o seu propósito. Imagine, né? Tem peixes no mar que se alimentam de outros peixes. Há peixes que são parasitas e os parasitados por ele precisam deles para que, né, façam lá o trabalho, né, de limpeza, de expurgo. Há todo um equilíbrio, animais que se alimentam de outros animais, aves do céu que precisam de outras aves, a própria terra precisa das aves para fecundá-la. Há todo um equilíbrio nisso que nós, repito, chamamos hoje de ecossistema, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Isso nos faz, né, bendizer o nome do Senhor pela sua terrível, tremenda, tamanha sabedoria. Este Deus de Gênesis capítulo 1, o Deus que se apresenta como Criador, é terrivelmente sábio. Ele cria meticulosamente cada coisa para que ela cumpra com seu propósito. E ele diz que é bom aquilo que ele cria. E ele abençoa a sua criação. Sede fecundos, disse o Senhor. Multipliquem-se, disse o Senhor. Mais uma vez aqui precisa afirmar, né? Não houve evolução de espécie. Não houve um animal que evoluiu para uma outra categoria de animal. Não. No máximo houve adaptações, mas nunca evolução ou evoluções, porque Deus cria cada um com seu próprio DNA, cada um a sua própria espécie. Não viemos dos macacos, os macacos foram criados macacos. Aqui no 5º dia, Deus criaria o homem no dia seguinte, no 6º dia da sua criação, homem e mulher. Esses grupos aqui distinguem-se uns dos outros, não é? Também distinguem-se dentro do próprio grupo. Deus cria classes de animais de acordo com os tipos. E cada um desses tipos com a sua própria forma, com a sua própria função, com o seu próprio propósito. Tem um peixinho no fundo do mar, irmãos, eu esqueci agora o nome dele.
que é um artista, né, por excelência. Na época da reprodução, e ele só faz isso uma vez, né, só acasala uma vez, ele faz uma obra de arte debaixo do mar, apenas com as suas barbatanas, né, ele sai chacoalhando as pedrinhas e a areia, e ele cria um mosaico, né, que é perfeito, matematicamente falando. A distância das linhas, a circunferência, os efeitos do sombreado que algumas colunas de areia que ele forma dão sobre outras. E tudo aquilo para chamar a atenção da fêmea e acasalar com ela. E os vários machos daquela espécie fazem esse mesmo teatro lá, essa mesma cena, né, para acasalar. E ela escolhe qual o quadro mais bonito, mas são todos perfeitos. E ela sabe qual é o mais perfeito de todos os perfeitos ali. Se é que podemos falar nesses termos. E tudo isso foi obra do divino Criador. Nada é aleatório, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Tudo converge para o louvor de Deus. Deus disse que criou todas as coisas para ser louvado pela sua criação. Queridos, tendo criado esses animais, né, os 3 níveis da criação estavam agora quase cheios. Os céus, o primeiro nível, estava cheio de aves. A terra, o segundo nível, estava cheio de animais selváticos, domésticos. As águas, o terceiro nível, estava cheio de animais marinhos, golfinhos, baleia, tubarão, né, piaba, tudo que você imaginar está lá. E essa divisão aqui que Moisés faz e classificação é muito importante, porque nos aponta, nos mostram que esse Deus Criador é todo poderoso, que essa incrível, entre aspas, natureza, não é? Que nós conhecemos, é obra de um Criador todo poderoso, todo sábio, extremamente sábio em suas obras. Nada é por acaso, nada surge de um processo aleatório e evolutivo. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, e tudo é feito pela palavra do Senhor. Ele ordena e as coisas aparecem de acordo com a ordem da sua palavra. Isso nos aponta que o nosso Deus não é um Deus de caos, é um Deus de ordem. Ele se mostra como um Criador organizado, que tem um propósito, que faz tudo de acordo com esse propósito. É este o Deus revelado aqui em Gênesis capítulo 1. Um Deus que cria todas as coisas e nos chama a contemplar a sua obra de criação e bendizê-lo e ajustar nossas vidas de acordo com a sua obra da criação. Alguns acham desnecessário o relato de Gênesis 1, mas ele é de fundamental importância para os dias de hoje. O relato, irmãos, da obra da semana da criação é importantíssimo para a sua própria criação, para a sua criatura. Viver à parte, ou ceticamente, ou descrendo do relato de Gênesis 1, traz consequências terríveis para a vida do humano, para a criação divina. Há sim consequências, resultados drásticos para uma vida à parte da narrativa de Gênesis 1. E eu vou dar só um exemplo, não é? A prática, a defesa, a crença, a disseminação e até a normatização da homossexualidade é resultado direto de uma descrença à narrativa de Gênesis 1. Ou seja, se Deus não criou macho e fêmea, homem e mulher, como diz Gênesis 1 e 2 especificamente, então a homossexualidade é normal.
Percebem aqui, irmãos, a gravidade de se descrer, de se abrir mão da verdade de Deus, narrada no capítulo 1 das Escrituras, no capítulo 1, no capítulo 2. Os valores tradicionais, né, conservadores, são demolidos. Essa é uma consequência terrível de não se crer nessa narrativa. Se destrói. Você tira o criador de cena, você coloca no lugar dele qualquer coisa. Coloca uma explosão, Big Bang, coloca Darwin. Você coloca o socialismo, o comunismo. Você coloca, né, a homonormatividade. Você tira o governo de Deus sobre toda a sua criação e dá ao homem. Nós precisamos ser teorreferentes, ou termos Deus como referência. Se isso não for, se isso não acontecer, o homem ou qualquer coisa será-nos referente. Esse é um dos problemas, repito, e nós não admitimos aqui a verdade de Deus no início da criação, no início da narrativa do livro de Gênesis. Deus cria, Ele separa, Ele distingue, Ele diferencia dia de noite, treva de luz, água, né, de baixo, água de cima, terra seca da água, animais selváticos, animais marinhos, animais que povoam os céus. Ele sai separando, fazendo separação, e tudo aquilo para cumprir com o seu propósito. E estamos concluindo. Infiro aqui, né, eu extraio aqui dessa insistência de Moisés em falar de separação. Separou, está sempre falando sobre isso. Eu extraio aqui a necessidade que Deus tem de chamar-nos, né, de que nós atentemos para a necessidade de separação também, de santificação. Deus não separa as coisas aqui, né, sem sentido, de forma aleatória, que não transmitisse significado. Ele separa porque Ele também quer nos separar para Ele. A narrativa aqui da criação e a insistência dele em fazer separação é para nos ensinar, é pedagógico, para nos ensinar a necessidade de que sejamos distintos também, separados também para Ele. As religiões pagãs, né, dos dias de Moisés e o neopaganismo, né, insistem em colocar tudo dentro, né, tudo dentro do mesmo barco, nivelam o homem e as coisas que existem numa mesma categoria. Essa é a proposta do naturalismo, né, que é o neopaganismo. Somos todos produtos de uma espécie única, que evoluiu, mas estamos todos ligados, né? É aquela ideia do filme de Avatar, né? A mãe natureza, né? A natureza é a mãe e todos somos filhos dela. Não! Deus faz distinção e somos distintos, não somos parte. Há uma diferença entre animal e animal, entre ave e ave, entre peixe e peixe, entre luz e trevas, entre dia e noite, entre sol e lua, entre água e terra. E nós seríamos, né, criados, fomos criados, será a nossa exposição, a próxima exposição em Gênesis, a imagem de Deus. Não somos a imagem, né, de outra coisa. Não há nada que seja a imagem de Deus. Apenas o homem é feito e a mulher a imagem do Criador. A ideia de separação, mais uma vez, é percebida no sexto dia da criação, quando Deus nos faz parecidos com Ele mesmo, a sua imagem e a sua semelhança. Logo, queridos, precisamos admitir isso, que o Senhor, o nosso bom Deus, que fez tudo e chamou de bom, não é?
e quando fez-nos a nós, os homens, disse que era muito bom. Este Deus tem um propósito. A sua criação foi feita para cumprir com um propósito. O propósito da criação é glorificar o Criador. E nós fomos criados para viver para a glória dele e gozá-lo eternamente. Não, o mundo que existe não é um mundo sem Deus, é um mundo de Deus. E fomos criados para ele mesmo. Mais na frente veremos o relato da queda. E com a queda veio uma certa desestruturação, desequilíbrio nesta criação. A criação foi corrompida, o propósito para o qual foi feita, ele perdeu-se. Mas Deus mesmo prometeu restaurar todas as coisas. Há hoje um desequilíbrio nesse ecossistema, tanto na vida marinha, na vida terrena, nas aves dos céus, entre os homens. Mas um dia tudo será ajustado novamente. Hoje há conflitos, né? Hoje há desequilíbrio, há doença, há enfermidade, mas tudo será restaurado ao seu estado original no dia da redenção. Paulo diz que a criação geme com expectativa por aquele dia. Paulo diz que essa terra que foi submetida ao pecado, que foi amaldiçoada na queda do homem, ela será redimida, e o homem também, e os eleitos de Deus redimidos serão naquele dia bendito, redimidos à perfeição original, e aí haverá novamente equilíbrio, e o propósito para o qual fomos feitos será cumprido em definitivo. Todos nós, toda a criação haverá de glorificar o nome do Senhor. Na próxima vez que nós olharmos Gênesis, iremos ver aqui que a obra da criação, ela desfecha-se com a criação do homem, que é feito para a glória de Deus, para representar o Criador na sua criação, para ser o seu subgerente, o seu co-diretor na criação bendita. Esse homem que viria a cair, mas que por Deus será restaurado no dia da redenção. Leia comigo para concluirmos, irmãos, Colossenses capítulo 1. Colossenses versículo 18. Colossenses 1:18, onde Paulo diz: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer nos céus. Olhe comigo mais uma vez também, Romanos capítulo 8. Versículo 19. Onde Paulo diz, 8:19 de Romanos: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Toda a criatura, queridos, do céu, da terra, debaixo da terra, no fundo do mar, foi criado por Deus em perfeita harmonia, cada um a seu modo,
seres vivos e também objetos inanimados, criados para o louvor da glória de Deus, para o louvor de Cristo Jesus, que é o cabeça de toda essa criação. E assim deveriam ser as coisas, mas houve a queda no pecado, mas temos aqui a promessa de restauração de tudo para o louvor da glória de Deus. E a criação original, ela é uma expectativa, né? A criação original é a esperança que o mundo e os crentes têm, que será restaurada, que Deus no dia da redenção haverá de perfeitamente restaurá-la para o louvor da sua glória, como nos diz Isaías. Veja em sua Bíblia, nós iremos encerrar com esse texto, capítulo 11, versículos 6 em diante. A promessa da redenção, da criação que se encontra em queda, é feita desde tempos longevos. Isaías está quase 1000 anos antes de Jesus, 800 anos, e ele diz, Isaías 11, 6, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão, o novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Jesus é a raiz de Jessé, a quem as nações recorrerão. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus de toda a sua criação, que tudo criou com um propósito e para a glória dele, que tudo fez e chamou de bom aquilo que havia feito. Um Deus que fez separação entre as coisas e nos chama para que sejamos separados para ele, para que em santificação moldemos ou permitamos ser moldados à sua própria imagem, a imagem do seu Filho bendito, que expressa a imagem do seu ser, o cabeça e governante de tudo que ele fez. Que o Senhor nos restaure a imagem de Jesus, para que naquele dia bendito, dia da redenção, sejamos em definitiva a sua imagem e gozemos plenamente da sua obra criada, e mais ainda, intensamente do Criador, que se dará a nós e se revelará como bendito Deus, o Deus do seu povo, o Deus que criou para o louvor da sua glória todas as coisas e nos fez a imagem e semelhança dele, para louvá-lo e gozá-lo dele, e gozar dele por toda a eternidade. Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque podemos dizer sim, eu creio, nós cremos que és o Deus Criador, que tudo fez para o louvor de sua glória, com perfeição, com propósito, que separou as coisas que fez, nos ensinando a necessidade de separação também. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos que tudo que existe ao nosso redor não é obra do acaso, que as coisas visíveis e invisíveis, animadas ou inanimadas, são obra das tuas mãos e vieram à existência pela palavra do seu poder. Entregaste essas obras ao teu Filho bendito, Criador contigo, e ele hoje é o cabeça dela e governa todas as coisas. Essa obra que foi manchada pelo pecado e que um dia será totalmente lavada, redimida, restaurada por ti. Bendizemos o teu nome, ó Pai, porque somos parte, ó Deus, desta obra. Somos a coroa da tua criação. Um pouco menor fizeste-nos do que a ti mesmo, Senhor. E de glória e honra nos coroaste, como nos diz o Salmo 8. Bendizemos o teu nome, ó Pai, porque hoje reconhecemos isso e podemos louvá-lo, e podemos cumprir para o propósito com o qual
pelo qual fomos criados, que é louvá-lo e bendizê-lo. E um dia, Senhor, estaremos contigo na eternidade. Todo o ajuntamento do teu povo, em todas as épocas, em todos os lugares, louvando o teu nome, Senhor amado, sendo um só com o Senhor, sobre todas as coisas criadas. Ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque naquele dia não precisaremos mais dos luzeiros, pois a luz do Senhor, ó Deus, brilhará 7 vezes mais, e andaremos na tua luz, Senhor, e a glória do Senhor será revelada, ó Deus, de forma plena. Bendito seja o teu nome, ó Criador dos céus e da terra. Pai, nós também queremos te dar graças por este privilégio, neste culto, Senhor, contribuirmos financeiramente para a manutenção da tua casa, ó Deus, para a expansão do teu reino, Senhor. Glorifica-te nisso, Pai. Enche o nosso coração de alegria enquanto damos. É o que nós pedimos em nome de Jesus.